Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A campanha é uma iniciativa do CNJ e se inspirou em um movimento internacional chamado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O objetivo, claro, é sensibilizar a sociedade para essa questão tão importante. São 21 dias de combate a qualquer violência contra a mulher, seja física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. A campanha integra uma estratégia permanente do CNJ, marcada por iniciativas como a criação da Ouvidoria Nacional da Mulher, a campanha Sinal Vermelho, que facilita o socorro às vítimas de agressões, o prêmio Juíza Viviane do Amaral, que valoriza iniciativas contra a violência, e a Semana Justiça pela Paz em Casa, que dá mais efetividade à Lei Maria da Penha. O CNJ também mantém uma comissão permanente de políticas de prevenção às vítimas de violências, testemunhas e de vulneráveis. Nós queremos estar juntos e trabalhar e caminharmos juntos, porque o tamanho do desafio é tão grande que somente numa situação coordenada de todos os envolvidos, do Executivo com as polícias, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Judiciário, das entidades não governamentais, da sociedade civil de um modo geral, é que a gente pode começar a efetivamente caminhar uma construção de uma sociedade onde as mulheres possam se sentir mais seguras, onde a diferença de gênero não seja a tal ponto impregnada na sociedade que acabe justificando e legitimando a ocorrência dessa violência. E nesses 21 dias de ativismo, o CNJ dá atenção especial a outro tipo de violência, a exclusão das mulheres dos espaços de poder, inclusive no judiciário. Nesse seminário, o Conselho discutiu novos rumos para a Resolução 255, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. A evolução do sistema de justiça por dentro, atribuindo oportunidades iguais a magistradas e magistrados, sem dúvida provocará reflexos positivos na sociedade brasileira, que tanto necessita de instituições e agentes que a conduzam aos avanços civilizatórios que todos almejamos, em consonância com os objetivos fundamentais da República, consagrados no artigo 3º da nossa Constituição Cidadã, com ênfase no inciso 4, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Mariana Rezende Ferreira Yoshida, juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e também com Karina Denari Gomes de Matos, professora e doutora em Direito. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Mariana. A questão da violência contra a mulher não se resume, como sabemos, exclusivamente àquela violência clássica, doméstica contra a mulher. Há outros tipos de violência, por exemplo, a exclusão das instâncias de poder em ambientes de trabalho. Eu sei que a senhora, aliás, ambas, são pesquisadoras do tema, e lhe pediria que falasse um pouquinho sobre a abordagem que a senhora faz sobre a questão desse tipo de violência. Esse estudo que eu desenvolvi no mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados foi a respeito da exclusão das mulheres nos tribunais brasileiros de segundo grau. E durante esse estudo nós detectamos que sim, existe uma discriminação institucional que leva a essa exclusão e a subrepresentação das magistradas nesses tribunais. E isso, sem dúvida, configura, sim, uma forma de violência, dizendo com melhor especificidade, né, uma violência institucional
já que praticado no âmbito da instituição Poder Judiciário. A senhora pode nos dar a dimensão desse problema? A senhora diria que atinge todos os níveis, da primeira instância aos tribunais superiores? Em que medida isso se dá? Sim, atinge todos os níveis no Brasil, né? Quando nós estudamos a representação feminina na magistratura, nós verificamos que as mulheres estão subrepresentadas, né? Quando a gente compara com o percentual da população brasileira, na magistratura isso não se reflete. E quando também nós olhamos para os cargos, né, já que a magistratura se estrutura em cargos, em níveis, né, de promoções, enfim, nós verificamos que conforme o nível de hierarquia do cargo aumenta, maior é a exclusão das mulheres. Então, apenas para se ter uma ideia, né, quando se ingressa, as mulheres ingressam num percentual aproximado de 45%. Aí, quando nós vamos para o primeiro nível da carreira, esse percentual abaixa um pouco mais, para cerca de 40%, 37%. E aí, nos tribunais de segundo grau, cerca de 22%, e nos tribunais superiores, 19%. Então, nós verificamos que, de fato, né, considerando que as mulheres constituem 51% da população brasileira, nós verificamos que na magistratura esse percentual não se reflete. Karina, nós sabemos que a discriminação contra a mulher, a violência, não são um fenômeno exclusivo do Brasil. Eu sei que a sua pesquisa é no âmbito internacional. O Brasil é muito diferente de outros países, digamos, com a mesma formação. Digamos o México, a Argentina, né? Há muita diferença, não? De fato, Guilherme, se a gente observa em perspectiva comparada, se a gente pensa a situação do Brasil em comparação a outros países do mundo, o que a gente vê é que o Brasil passou por um aumento, sim, nos últimos anos, principalmente na última década, de participação feminina na magistratura, como a professora Mariana colocou, mas ainda assim abaixo do comparativo se a gente considera outros países. Então, a gente tem o dado, por exemplo, que o percentual de juízas em cortes constitucionais, se a gente for só pensar no âmbito das cortes, ela passa de 15% a 36% no ano de 2020, e no Brasil a gente mantém ainda um dado de 3 mulheres durante todo o período que compuseram a Suprema Corte Brasileira. Nos países como na América Latina, a gente tem um boom de representatividade feminina nas cortes, principalmente na última década, inclusive o Equador, enfim, o México, diversos países tiveram um boom na representatividade feminina. E eu acho que o mais interessante desses países, para além da incorporação das mulheres dentro do espaço das cortes, são as políticas relacionadas à participação feminina. O México fez uma reforma constitucional em 2019 para a paridade. A Argentina tem uma lei importante aprovada no ano de 2020, a Lei Micaela, que obriga o judiciário como um todo e todos os poderes a ter informação sobre política de gênero para mulheres. O Chile, na reforma constituinte, está discutindo gênero, o Equador teve política de cota. Então, a gente tem uma série de países com perfil sociodemográfico e econômico semelhante ao Brasil, com iniciativas de maior representatividade feminina. E o Brasil ainda num indicador ainda mais baixo do que esses países e diante da média global. Eu ia lhe perguntar se o bom exemplo poderia vir lá dos países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, mas vejo que aqui do lado há bons exemplos. É isso mesmo? A gente deve se espelhar nesses países latino-americanos que a senhora citou? A própria Finlândia teve a nomeação na década de 70 junto com a Argentina. Então, a Argentina é um país que teve a primeira nomeação de mulher na corte muito antes, junto com um movimento global, né? Então, a gente tem países, sim, na América Latina com políticas muito interessantes. A Colômbia, recentemente, lançou um relatório sobre violência de gênero na Suprema Corte, um relatório que foi muito debatido com a sociedade civil. E existem iniciativas legislativas, institucionais do Poder Judiciário que merecem a nossa atenção e que inspiram as nossas políticas. Inclusive, o protocolo brasileiro de julgamento com perspectiva de gênero é inspirado na política mexicana. Doutora Mariana, quais são os mecanismos de exclusão? São mecanismos sutis, coisas não ditas? Porque, até onde eu posso ver, não há nada explícito, né? Mesmo porque, se houvesse, certamente seria julgado ilegal ou inconstitucional. Que mecanismos são esses?
são mecanismos, em algum momento da história, que foram explícitos, sim, mas que depois, em razão, né, do próprio curso aí, né, da civilização, enfim, esses mecanismos foram sendo derrubados, né, porque se configura uma discriminação explícita, mas permanece essa discriminação implícita, ela é invisível e, mais do que isso, ela é invisibilizada, né, não se fala sobre, não se discute sobre, apenas existe essa subrepresentação comprovada por dados. E a gente ainda encontra uma série de dificuldades aí para entender esse fenômeno, né? Então, o que nós fizemos na nossa pesquisa foi justamente tentar entender e identificar essas barreiras, para que elas deixem de ser invisibilizadas, para que nós possamos, então, identificando essas barreiras, identificar também a melhor forma de tratá-las, né? Como a professora Karina mencionou anteriormente, a maioria dos países tem tratado essas barreiras que né, confessadamente existem por intermédio de políticas afirmativas, né, iniciativas legislativas. No Brasil, a gente ainda caminha a passos muito lentos, né, com relação a isso. No meu estudo, inspirada, né, num estudo da Austrália, eu subdividi essas medidas em minimalistas e maximalistas, né? As minimalistas são aquelas mais discretas, que acabam, assim, tentando, de uma forma mais sutil, interferir na modificação da cultura, e, enfim, tem mais esse viés. E as maximalistas não, seriam aquelas mais vigorosas, capazes de remodelar as instituições. E o Brasil está nessa fase ainda de medidas minimalistas, né, sobretudo por iniciativa do CNJ, mas não temos ainda medidas maximalistas, que são aquelas que efetivamente modificariam a realidade e seriam capazes, então, de proporcionar essa igualdade de gênero no Poder Judiciário. Bem, eu vou lhe pedir que a senhora fale um pouco mais, com um pouquinho mais de exemplos até, sobre essas medidas minimalistas, maximalistas, mas vou pedir que a senhora faça isso logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, lançada pelo CNJ. As nossas convidadas são Mariana Rezende Ferreira Yoshida, juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e também Karina Denari Gomes de Matos, professora e doutora em Direito. Doutora Mariana, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Pedi que a senhora falasse sobre as medidas que a senhora chamou de minimalistas e maximalistas para atacar esse problema da exclusão das mulheres nas instâncias de poder dentro do judiciário. A senhora disse que o CNJ, inclusive, tem tomado algumas medidas. Pediria que a senhora desse exemplos e falasse até onde pode se avançar, além do que já foi feito. E o mesmo em relação às medidas maximalistas. Por favor. Bem, as medidas minimalistas que o CNJ já possui, né, vem aí a cabo da Resolução 255 de 2018, né, que instituiu a política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. É um marco histórico, um marco muito importante aí nesse nosso tema, né? À época era a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, e a partir da instituição dessa política dentro do CNJ, ou seja, no Poder Judiciário como um todo, é que se passou realmente a se criarem grupos de trabalho e a se pensarem nessas medidas, né? É claro que o CNJ, ele está restrito às suas atribuições, né? Então, por exemplo, a gente não tem como demandar do CNJ uma modificação na Constituição ou na lei, mas o CNJ cria essas políticas. Então, o que, por exemplo, o CNJ já fez, né? Criou o repositório de mulheres juristas para que essas mulheres que tenham conhecimento em determinada área, né, sejam visibilizadas, sejam convidadas para participar de eventos, né? O CNJ determina essa participação de mulheres em eventos, em cursos e também em cargos de chefia, por intermédio da Resolução 255. Temos também a recomendação que recomenda efetivamente que as bancas de concurso sejam paritárias, ou seja, que as mulheres tenham essa representatividade.
Agora, quando a gente pensa em medidas maximalistas, aí envolve não só o Poder Judiciário, né, mas os três poderes, ou melhor dizendo, envolve também o Poder Executivo como um todo, porque demandaria a rigor uma mudança na Constituição ou na legislação. Aí nós estamos dizendo em nomeações alternadas, né, para as vagas que vão surgindo, então uma vaga seria destinada só a mulheres e a próxima vaga a homens, listas exclusivas, por exemplo, né, quando se formam as listas aí para as promoções por merecimento, que elas fossem constituídas só de mulheres, até que essa paridade fosse alcançada, ou, né, em alguns países existe a cota de gênero também, que determina que 50% de todas as vagas dos tribunais sejam ocupadas por mulheres, né? Então, no Brasil, nós ainda não entramos nessa fase maximalista. A gente consegue mapear algumas iniciativas, né, no executivo, mas elas não foram levadas para frente. O que a gente percebe é que é um tema que ainda é bastante polêmico e gera bastante resistência. Doutora Karina, eu pediria a sua contribuição no mesmo sentido. Que tipo de medidas seriam desejáveis, necessárias para se alcançar essa paridade? À luz, inclusive, dos exemplos internacionais que são objeto do seu estudo. É importante dizer, então, que apesar de alguns países terem sido pioneiros na nomeação de mulheres, diversos deles não conseguiram manter esse indicador positivo, né, de diversidade nas suas cortes. O que a gente tem visto é a importância da sustentabilidade, então, da permanência dessas mulheres nesses cargos, né, por meio de políticas que, como a professora Mariana classificou, algumas mais de perfil minimalista, outras de perfil mais maximalista. Na linha do que ela disse, diversos países contam com cotas. Então, por exemplo, o Equador teve uma experiência muito bem sucedida, implementou cotas em 2005 e teve uma explosão no número de mulheres, 12 juízas foram nomeadas. A gente vê a Bélgica com uma experiência de cotas no ano de 2014, também com resultados positivos do ponto de vista de participação feminina. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, que conta com listas tríplices, pelo menos um nome precisa ser de uma mulher, isso já é uma prática corrente. A gente também tem experiências de paridade, como a Mariana disse, no México, uma reforma constitucional, a Constituinte chilena. A gente tem políticas de incentivo mais amplas em diversos outros países, como a África do Sul, a Argentina. Então, a gente vê que as políticas de incentivo à participação feminina no judiciário têm tomado espaço e têm tido um resultado positivo. Além dessa questão do ingresso das mulheres no judiciário, é necessário que as mulheres consigam também alcançar os postos mais altos dentro do judiciário, né? O que a gente vê é que tem uma discrepância muito grande entre o percentual de mulheres juízas e o percentual de mulheres que chegam a cargos em posições mais altas dentro do próprio Poder Judiciário, é o chamado teto de vidro, né, da situação da mulher dentro não só do judiciário, mas de diversas profissões no mundo, né? O teto de vidro, ele é um fenômeno que atinge a várias profissões. E o que a gente vê é que, na verdade, essas políticas precisam, então, ser implementadas, precisam ter políticas de valorização da mulher, como a própria professora Mariana disse, de mecanismos, por exemplo, de repositório nacional, de produção acadêmica delas, precisa ter políticas de equidade mais amplas para diversos cargos na carreira, e essas mulheres precisam ser valorizadas dentro da sua profissão. Existem, por exemplo, pesquisas internacionais muito interessantes que dizem que a mulher, para realizar a mesma atividade que o seu par homem, ela dedica um tempo e um esforço muito maior, né? A juíza norte-americana, que se notarizou por defender as questões de mulheres nos Estados Unidos, juíza Ruth Bader Ginsburg, ela dizia: quando você é a única mulher na corte, todos os olhos estão em você. E isso gera um ônus maior para as mulheres em termos de competência, esforço, e isso gera um ônus maior também de produção técnico-científica que não é valorizado do ponto de vista da qualificação e do avanço dentro da carreira. Então, isso também é uma questão que merece não só o ingresso, mas a permanência e a valorização da mulher na carreira é algo que precisa ser discutido e melhor elaborado. Esse exemplo que a senhora deu, da juíza Ruth, da Suprema Corte norte-americana, nos leva a uma questão um pouco mais pessoal. A senhora se sente muito discriminada? Como é que a senhora lida com isso? Quando você mais chega perto do topo acadêmico da titulação, né, eu que já possuo um doutorado, enfim, o que a gente vê é que a mulher é mais mal valorizada. As mulheres recebem, quanto mais no topo da carreira, menos elas recebem percentualmente em relação aos homens que exercem a mesma atividade.
Então, as mulheres ganham percentualmente coisa de 70% no máximo do que os homens recebem no mesmo grau. Então, o que a gente vê é que quanto mais no topo da carreira você chega, mais difícil é para você se colocar na mesma posição de igualdade com os homens, e com isso gera, claro, um desgaste do ponto de vista profissional, né? Mas que, claro, políticas como a valorização da mulher, enfim, essas políticas precisam endereçar de uma forma mais específica. Doutora Mariana, a senhora mesma citou há pouco que houve avanços nesse campo. De qualquer maneira, o judiciário brasileiro precisa avançar ainda mais. A senhora também, pessoalmente, se sente discriminada às vezes? Sim, é natural, né? Porque a carreira jurídica, o sistema de justiça como um todo, é um espaço historicamente, né, dominado por homens, né? A gente precisa lembrar também da questão da divisão sexual do trabalho, né, que está ligada aí ao sexismo que existe na sociedade como um todo, ou seja, daquelas atribuições de dentro de casa ficarem, em sua maioria, sobre a responsabilidade da mulher, e isso, lógico, dificulta que ela exerça, né, a sua profissão aí fora de casa com o tempo livre, com menos encargo do que os homens. Então, a mulher já entra aí nesse mundo do trabalho com uma casa nas costas, né? E além dessa sobrecarga, existe essa discriminação dentro da instituição, como a professora Karina bem mencionou. Inclusive, no Brasil, nós temos os dados indicando que, por exemplo, nos tribunais de segundo grau, são ambientes que as mulheres são mais discriminadas pelos próprios pares do que na primeira instância, por exemplo, em que o índice de discriminação decorre mais de outros profissionais, como advogados, promotores e até partes e testemunhas dos processos, né? E no segundo grau isso já é o inverso, né? As mulheres são mais discriminadas pelos próprios pares, como a ministra Ruth bem lembrou, né? É difícil muitas vezes até ela proferir um voto, até falar. A ministra Carmen Lúcia também traz esse relato, né, em várias vezes que ela tocou no assunto. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Mariana Rezende Ferreira Yoshida, juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e também de Karina Denari Gomes de Matos, professora e doutora em Direito. Agora, o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Na abertura do 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e do CNJ, falou da importância do cumprimento de metas pelos tribunais brasileiros e reafirmou a defesa da democracia pelo judiciário. Sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Reafirme-se a inafastabilidade do controle jurisdicional em resposta legítima a impulsos autoritários que acaso insinuem ou estimulem o descumprimento de ordens e de decisões judiciais. Tribunais de Justiça de todo o país participam da 22ª Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo CNJ. Os tribunais concentram esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. O objetivo é dar mais efetividade à Lei Maria da Penha. A Justiça do Trabalho celebrou o Dia da Consciência Negra com uma reflexão sobre a pequena participação de negras e negros no judiciário. Segundo pesquisa do CNJ, apenas 12,8% da magistratura brasileira são compostos de pretos e pardos. No caso das mulheres negras, a participação é ainda menor, 5%. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você sabia que o Poder Judiciário tem uma política de atenção às vítimas de crimes e atos infracionais? Criada em 2018, essa política orienta o acolhimento a quem sofreu qualquer tipo de violência. E em 2021 também passou a prever a criação de centros especializados de atenção às vítimas nos tribunais. Confira em uma publicação nas redes do CNJ
como a instituição está impulsionando a implementação dessa importante política. Mudando de assunto, com o objetivo de sensibilizar e informar sobre os variados cenários da violência de gênero contra meninas e mulheres, o CNJ está encabeçando a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Nas redes sociais, diversos conteúdos já começaram a ser publicados. Entre eles estão, inclusive, depoimentos de ministros do STF, STJ, TST, entre outros. Aqueles que desejarem participar da campanha podem encontrar mais informações na página cnj.jus.br/21 dias. E para finalizar, lembramos que a consulta pública sobre a quantificação de danos ambientais decorrentes de desmatamentos e de outras atividades poluidoras ainda está colhendo contribuições. Autoridades e membros da sociedade civil que já atuam em questões relacionadas ao meio ambiente podem contribuir até o dia 6 de dezembro para a definição de parâmetros a serem utilizados pela Justiça na quantificação de danos ambientais. Mais informações nas redes do CNJ. Eu fico por aqui e até a próxima. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Eu sou Tânia Regina Silva Rexíguio, eu sou ouvidora nacional da mulher no Conselho Nacional de Justiça e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Este tema é um tema muito importante e nós temos alguns julgados justamente no nosso tribunal que relatam ainda este problema muito sério de assédio, de violência doméstica, de misoginia, e no Tribunal Regional do Trabalho, como a maioria dos tribunais, recebem ações que envolvem esses temas. Eu tenho um caso que me marcou bastante, que é um caso que foi o primeiro, inclusive, que nós aplicamos, eu apliquei no julgamento, o protocolo com perspectiva de gênero. Então, foi um processo que chegou até mim, ele era um mandado de segurança, na verdade, que a autora ingressou no primeiro grau pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, porque ela vinha sofrendo uma perseguição contínua, ela vinha sofrendo assédio de um gerente da empresa. E ela já não suportava mais aquelas tentativas, aquelas violações realmente da intimidade dela, a insistência dele. Então, essa trabalhadora ingressou com a ação pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. No primeiro grau foi indeferido a liminar, ela pediu liminarmente para que ela não pudesse mais ficar passando aquela situação. No primeiro grau foi indeferido e ela entrou com um mandado de segurança, do qual foi ao tribunal, do qual a turma o colegiado que eu integro. O relator entendeu que não era caso ainda, que precisava de mais provas para fazer aquela rescisão indireta, e o revisor também assim entendeu. Eu fiz um voto divergente, e neste voto divergente eu apliquei todo o protocolo com perspectiva de gênero, um julgamento com um olhar diferente. Todos sabem que as ações que envolvem assédio, violações sexuais são muito difíceis de provar. Então, na minha concepção, o que precisava ali era liberar aquela mulher daquele sofrimento que ela estava diário. Eu concedi a liminar, levei o voto ao plenário, nós somos 16 membros que compõem a sessão de dissídios individuais no TRT, e eu obtive daí, então, 15 que me acompanharam, os demais todos me acompanharam, e nós conseguimos reverter aquela decisão e liberar aquela mulher, aquela trabalhadora desse sofrimento diário que ela estava passando, o assédio que ela estava sofrendo sexual no seu ambiente de trabalho. Com isso, eu entendi que sim, cumprimos nossa obrigação, conseguimos aplicar, eu consegui, meus colegas, o protocolo com perspectiva de gênero, algo muito importante, então recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, e livramos esta mulher deste mal que estava passando e liberamos ela para trabalhar em outro lugar. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.